Vanderlei, eu estava lembrando, né? A gente estava lembrando aqui das campanhas que ele fez, né? A campanha contra as drogas, já foi assaltado, mas ele também fez uma campanha contra os jogos de futebol às 10 horas da noite, né? E aquilo, eu me lembro que você, eu, o Marcelo Matos, que estava aqui até agora há pouco, a gente foi na Assembleia Legislativa... Eu fui escalado. Você foi escalado para falar pela Jovem Pan. Lá. Conta um pouco essa história para quem não conhece ou para quem não se lembra. Bom, a campanha começou quando a Jovem Pan, eu sou Tuta, entenderam que os jogos começavam muito tarde. E, então, por determinação da emissora detentora dos direitos. E ele falou que, poxa, as pessoas estão reclamando tanto, a gente tinha reclame aqui na Jovem Pan, então eram muitas as reclamações, as pessoas queriam dormir mais cedo, teriam que trabalhar no dia seguinte, sair do estádio até chegar em casa, então eles gostariam que o jogo começasse antes. E a rádio fez uma campanha, mas foi ignorada. Então, só poderia mudar, isso é incrível, né? Só poderia mudar se tivesse uma lei na cidade dizendo que evento esportivo tem que começar até tal hora. Então, aí ele falou, então vamos... Quem é que pode mudar isso? Bom, seu Tuta, se for na cidade, a Câmara Municipal. Se for no Estado, a Assembleia Legislativa. Então, vamos atacar nas duas casas. Primeiro, nós vamos começar na Câmara Municipal. Mas qual é a ideia? Então, ele conversou com o Zé Carlos Pereira, com o pessoal do jornalismo. Olha, vamos ouvir todos os vereadores e gravar com eles, todos os vereadores, o que eles pensam sobre esse pedido da população. E aí, se gravou com todos os vereadores, e todos, realmente, um absurdo, o trabalhador, aquele discurso do político. A semana, precisa trabalhar, nós vamos, se isso chegar aqui, nós vamos defender o enxugamento do horário. Bom, mas precisa fazer um projeto de lei. Então vamos fazer um projeto de lei. Quais são os vereadores? Os vereadores que apresentaram o projeto. O projeto de lei foi pelo Aguinaldo Timóteo e pelo Antônio Goulart, que hoje é dirigente, inclusive, do Conselho do Corinthians e tal. Antônio Goulart. Muito bom. Então, eles apresentaram o projeto e, puxa vida, com todas aquelas gravações que nós tínhamos, era certeza de aprovação. Então, fomos lá, ficamos lá um período na Câmara Municipal. E aí teve a primeira audiência. Aí o senhor Tuta me escalou para ir lá e defender a causa. Aí eu fui lá, defendi a causa e tal. Puxa vida, estamos bem. Parece que a coisa tá indo bem, acho que esse negócio vai ser enquadrado aí. Mas precisa da segunda audiência. E na segunda audiência vieram também os representantes da empresa detentora dos direitos, defendendo a causa para que não mudasse nada. Mas as gravações que a gente tinha, de todos os vereadores, faziam com que a gente acreditasse que vencemos a briga a favor da população. O que aconteceu? Ficamos esperando e tal. Aí, aniversário de Interlagos. 50 anos de Interlagos, se eu não me engano. Eu ligo a televisão pela manhã, no domingo, aquele programa esportivo da Globo, muito bem feito, eu não lembro o nome, acho que era Esporte Espetacular, alguma coisa assim, muito bem feito, fazendo um trabalho de homenagem ao Autódromo de Interlagos. E aí, quem aparece como a estrela sendo entrevistado, caminhando pela pista, curva do S, reta de chegada, tal. O vereador Antônio Goulart, que era da região. Que era o seu reduto eleitoral é na região de Interlagos, continua sendo até hoje, né? Eu olhei assim para a televisão, pensei com meus botões, eu acho que ele vai retirar a assinatura do projeto. Retirou. Eu falei, bom, estava na cara, né? Política é assim mesmo, a gente não pensa uma coisa hoje, amanhã pensa diferente. É uma briga. Mas tem ainda o Aguinaldo Timóteo. Aí, domingo seguinte, Domingão do Faustão.
Fausto Silva, meu irmão, Fausto Silva, um beijão para ele. Trabalhou na Jovem Pan. Trabalhou na Jovem Pan, tem foto dele aqui no corredor, brilhante companheiro. Todos nós torcemos pela recuperação da saúde dele, né? Ele estava apresentando e tem aquele quadro que traz a babá do cantor, traz a mãe do cantor. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. E eu tô lá, nós estamos aqui fazendo o jogo. Aparece na Globo lá, Faltão. E agora, auditório, a vida desta voz maravilhosa. Fazia 10 anos que não tocavam ele na Globo. 10 anos, né? Aguinaldo Timóteo. Eu falei, ferrou. Ah, meu Deus. Ele voltou, aí também Aguinaldo Timóteo tirou. Então, não houve. O tempo passou, a própria emissora reconheceu que o jogo era muito tarde. E a coisa foi voltando. Mas foi uma campanha que a gente saiu dos braços do povo. Porque era isso que o povo queria. Um jogo mais cedo, não às 10 da noite. Né? E foi muito engraçado porque eu cheguei para o seu Tuta na segunda-feira. Seu Tuta, ó, tudo bem. Mas e as gravações? Eu falei, seu Tuta, eles vão esquecer. Eles pensaram melhor. E foi que essa foi uma das brigas que a gente fez, mas foram várias campanhas maravilhosas que a Jovem Pan fez com vitórias. Inclusive, a nossa produção lembrou há pouco, anos 90, final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Pacaembu abrigou justamente a final desse torneio, só que havia uma obra ali, muitos pedregulhos, pedaços de pau, e uma briga entre a torcida do Palmeiras e do São Paulo culminou numa guerra generalizada. Batalha campal, né? Batalha campal. Exatamente. E aí o que aconteceu? Um jovem acabou morrendo. Por conta desse episódio, a Jovem Pan acabou realizando uma campanha contra a violência nos estádios. Houve uma grande repercussão à época. Eu me lembro que, inclusive, integrante do Ministério Público, Fernando Capês... Né, que hoje faz parte do... concedeu muitas entrevistas para falar sobre a atuação, a investigação, sobre as torcidas organizadas naquela época. E a Jovem Pan também lançou uma campanha justamente contra a violência nos estádios, né? Teve uma grande repercussão. Né? Grande repercussão, essa campanha. Eu já fui assaltado. É uma reclamação da cidade, muitos assaltos, e a Jovem Pan distribuiu um adesivo e os donos dos automóveis colocavam no automóvel. Já fui assaltado se tinha sofrido já essa agressão, né? Enfim, a população sempre contou com a sensibilidade da Jovem Pan, que teve, digamos assim, a velocidade, a rapidez de perceber aquilo que a população realmente estava enfrentando de dificuldade e tentando resolver os seus problemas na medida do possível, buscando autoridades ou buscando políticos que pudessem fazer alguma coisa para atender. Essa foi a marca, tem sido a marca historicamente da Jovem Pan. Olha que coisa interessante. Terminado esse episódio, na sequência viria a Copa do Mundo de 2002. E a Globo era a detentora dos direitos, inclusive para a negociação no Brasil. E ela, retalhando a Jovem Pan, coloca um preço para a Jovem Pan fora de qualquer patamar. A Jovem Pan poderia pagar o preço. Sempre foi uma emissora muito forte, mas o seu Tuta olha, poxa, Coreia, Japão e tal, vamos fazer diferente. Em vez da gente gastar esse dinheiro com a transmissão, a gente investe no pós-jogo, que vai bater com o Jornal da Manhã. E o seu Tuta contratou uma equipe absurda para aquela Copa do Mundo. Ele contratou por exemplo, Romário, ele não foi, era o Justado. Romário era da nossa equipe. Todos os técnicos recentes. Então veio Zagallo, Luxemburgo, Candinho, Carlos Bilardo, que tinha sido campeão do mundo com a Argentina. O Vanderlei vai lembrar mais que o Vanderlei fazia. Todo mundo que vocês possam imaginar que queria ser ouvido, acabava o jogo. Durante o jogo também, né? A gente entrava, dava um flash, o Brasil fez 1-0. Mas quando acabava o jogo, que acabava por volta de 5, 6 da manhã, que começava o Jornal da Manhã, arrebentava. E, logicamente, a Jovem Pan vendeu aquilo por muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, teve uma audiência absurda, com mais uma sacada do seu Tuta. Em vez dele pagar os direitos que estavam sendo pedidos, que eram exorbitantes, que eram fora do padrão, gastou mais, acima do valor. Mas faturou também de uma maneira impressionante. Não, claro, eu lembro bem, porque existiam 8 ou 10 cotas colocadas à venda. Vendeu o dobro, foi um sucesso na clipagem pós-Copa,
quando se falava das concorrentes um pouco assim, e uma pilha de anotações ou de clipes falando do trabalho da PAN. Porque o cara queria ouvir o que pensou, o que falou o Luxemburgo, Romário, enfim, tudo aquilo que a gente já falou ao longo dessa conversa aqui. Foi um sucesso. Assista na TV e ouça a Jovem Pan. Uma mesa enorme, com toda a equipe de esportes da PAN e mais esses personagens. Quer dizer, foi um sucesso que só o dono ou os donos podem tomar. Então não vamos fazer a Copa. Foi um caos, né, Flávio? Foi. Quando transpirou, a PAN não vai fazer a Copa, todas as outras emissoras, 16 emissoras no Brasil, vão fazer. Historicamente, a PAN sempre fez e não vai fazer por um desacordo. E foi uma pergunta simples que o senhor Tuta fez. Eu fui ao Rio de Janeiro, né? Uma pergunta simples que ele fez. Será que eles não podem fazer um desconto? Desconto? Porque é um fuso horário muito intenso. Meio-dia aqui, meia-noite lá. Então, se o jogo está fora de um horário que não é horário padrão, ainda brincou. O cara acorda, ele vai ligar a televisão. Teoricamente, só se tiver uma paixão pelo rádio, pela emoção do rádio, ele vai ligar o rádio, senão ele vai de madrugada ligar a televisão. Em função disso, não dá para reconsiderar o preço pedido? Com essa elegância. Eu fui lá e falei isso no Rio de Janeiro para a Globo. Mas a resposta foi não, que o preço era aquele. Eu voltei, falei, senhor Tuta, não teve conversa. Aí ele falou, então, quer saber, não vamos fazer. Eu até pensei que era assim um momento de azia, mas que depois de meia hora ele desistisse. Fiquei muito preocupado. Voltei no dia seguinte, quando eu cheguei na rádio, a recepcionista falou, o senhor Tuta já chegou antes. Pensei assim, recuou. Pensou melhor e vamos fazer, paciência. Ele pensou melhor, melhor ainda. Pensou melhor ainda. Eu ainda entrei na sala e brinquei, falei, o senhor repensou? Não, nós não vamos fazer a Copa. Aí deu uma paradinha e falou, mas o que nós vamos fazer? Eu não soube responder. Eu olhei para ele e falei, precisa pensar. Ele falou, quem que está faltando nessa Copa aí? Falei, jogador? Falei, Romário. Contrata o Romário. Aí ele falou, a gente põe a mesa aí do lado, era aquela mesa, na sala do lado dele, toda a equipe, telão, e aí a gente vende a mensagem, assista pela TV e ouça a Jovem Pan. Nós não podemos transmitir, mas nós podemos comentar. Claro. Então, durante o jogo, o Flávio, por exemplo, cruzou também, a perna direita, tem que ser a perna esquerda. E assim vão tocando. A turma vai ouvir a gente. Aí eu falei, então já que o senhor está querendo contratar, por que não contrata mais gente? Dá os nomes aí. Aí eu comecei a falar os caras da atualidade, naquele momento. Luxemburgo, Moraci Santana, Godoy. Todos que poderiam ter algo a falar. Mas e o capitão, o grande capitão, Carlos Alberto Torres. Carlos Alberto Torres. Nós fizemos um anúncio com todos os nomes. Né? E um bolão entre nós. Mas de vez era atração isso. 11. E mais a equipe. Eu falei, vai ser uma loucura isso, né? Contrata. Aí, conversei com cada um. O Grupo Jovem Pan contratou. E aí, quando estava... Isso foi com antecedência, né? Ele me chamou e falou, olha, vai funcionar, se entusiasmou, sabe, tipo guerra, assim, vamos para essa sacada. Mas a gente precisa de uma ponta de lança lá. Eu quero que vá você. Eu falei, senhor sabe que eu sou clandestino, né? Não tenho credencial, não tenho nada, né? Ele falou assim, não, vai, é importante estar lá, você vai dar um jeito, vai. E aí foi. E aí atacamos naquele, que já foi dito aqui, atacamos naquele outro lado, tivemos sorte. Imagina, quando acabava o jogo, que era a hora que o pessoal ia trabalhar, ouvindo o rádio.
Essa equipe espetacular, o Jornal da Manhã, ouvindo o Romário, ouvindo o Carlos Bilardo, ouvindo o Candinho, ouvindo o Luxemburgo. Estrelas, né? E era o pós-jogo, quer dizer, ninguém ia ver o pós-jogo na TV, ele ia ouvir na rádio. E na hora que ele ligava a rádio aí, as emissoras que estavam lá tinham seus competentes comentaristas e tal, mas era desigual a guerra. E a única emissora a transmitir na íntegra as 7 entrevistas do Scolari, em função do horário. Foi o que disse o Joseval aqui. Então, ele fala, agora, atenção, vamos a Seul, ou Japão. Então, repórter fulano e tal. Eu entrava na íntegra, porque a ordem que o senhor Tuta deu era para entrar no jornal. Ele sabia da nossa dificuldade e que nós estávamos sozinhos, né? Então, que era, se tiver comercial, corta o comercial. É emergência. Ele não pode ficar pendurado porque ele está sozinho lá, tá certo? E entrava a entrevista todinha do Scolari para a imprensa internacional, que a gente não podia participar, mas a entrevista era no nosso hotel, porque a seleção brasileira não aceitou o hotel oferecido pela FIFA. E foi no hotel que eu quis o destino que a seleção ficasse no seu hotel. Que estava lá. Tá certo? E aí não era território FIFA e a gente conseguiu transmitir.